A vestimenta consistia em um casaco, um sobretudo, coberto de cera perfumada, calças em pele lisas ligadas à bota, que eram confeccionadas em couro marroquino, couro de cabra, camisa ou uma blusa de manga curta em pele lisa, capuz que sobrepunha o pescoço, luvas de couro de cabra e um posié, uma espécie de bolsa, e a máscara. E era usado também uma vara ou bastão, usado para afastar as vítimas, que em desespero viam para cima dos médicos. Não tinha nenhum intuito e não era usado para castigar ou para machucar. Mas no desespero das vítimas de tentar pegar alguns remédios, de tentar chegar nos médicos para entender a cura, acabavam aglomerando sobre ele. E ele precisava afastar, primeiro para que ele pudesse passar, e segundo para que ele pudesse afastar as vítimas, essas pessoas que estavam doentes, até para que ele pudesse examiná-las. Pois o desespero era tão grande que as pessoas iam para cima e dessa forma os médicos não conseguiam nem sequer entender o que estava acontecendo. O chapéu, esse adereço, ele veio depois. Era usado por cima dos capuzes e tinha a função de proteção, mas tinha também o objetivo de identificar a posição do médico. Foi dessa forma que eles começaram a separar a questão dos médicos em si. Quem era médico por formação e quem estava ali por solidariedade, aprendendo a ser médico para salvar vidas. Esse posié ou bolsa ou sacola, como identificado em alguns locais, era usada pelos médicos para levar as ervas e produtos usados na máscara. Alguns médicos também tinham uma maleta com alguns instrumentos que poderiam utilizar. Mas essas ervas, elas não eram usadas apenas nas máscaras dos médicos. Elas também eram usadas para as pessoas como proteção aromática. Dessa forma, também podiam se proteger. Não havia, nessa época, uma classe social que usava os aromas. Eles eram usados por qualquer tipo de pessoa em qualquer classe social. Tanto para purificar o ar, para que melhorasse o cheiro que vinha externo para dentro das casas. Por isso, normalmente, elas eram penduradas em um cordão e deixadas em janelas, nas portas das casas ou próximo às pessoas que estavam ali doentes, com o objetivo de que essas ervas fossem respiradas juntas com o ar. A diferença também estava no tipo de ervas que eram usadas. A classe alta costumava usar pétalas de flores secas, especiarias caras, como a maçã, o coentro, e até pedaços de resina como o líbano e o estorax. As demais classes usavam plantas mais comuns e mais fáceis de achar, como buquê de flores, alecrim, lavanda, cravo e outras combinações populares. As cidades foram devastadas pela peste negra. Pessoas eram retiradas de suas casas e muitas vezes levadas a outros locais isolados, quando se entendiam que não havia cura. E muitas vezes, depende do sintoma, nem era a peste negra. Milhares de pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, eram levadas para a morte, retiradas de suas casas entre dias e noites ou tarde, crianças, adultos, famílias, pessoas sozinhas, e levadas para lugares isolados, para um ponto mais distante, e sempre, de preferência, de uma forma em que elas não pudessem voltar. Elas não eram levadas para que pudesse se curar. Elas eram levadas para morrer. A ilha de Poveglia ou Poveglia, na Itália, era um desses lugares. Uma ilha que não havia nada, apenas a natureza. Ali, homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades foram deixadas, abandonadas para morrer. Num futuro distante, a ilha seria conhecida como o lugar mais macabro do planeta. E aqui fica sempre a minha pergunta: macabro para quem? Para essas pessoas que foram largadas para morrer sem conhecimentos? Ou depois, num futuro distante, hoje, na atualidade,
nós com tanto conhecimento, que sentimos essa energia tão triste do local. Vamos voltar no tempo, voltar à época da peste negra. A verdade descoberta sobre a peste negra. Ao longo dos anos, diversas pesquisas e estudos foram sendo feitos para entender como realmente a peste negra se propagava e foi descoberto que a peste era causada por uma bactéria invisível ao olho humano, mas trazida por ratos, e que era transmitida para os humanos através de algumas formas, de animais para humanos, por picadas de pulgas, piolhos e contato com secreções e superfícies contaminadas. Lembrando que naquela época os hábitos de higiene não eram os melhores. Eles não tinham todos os cuidados que nós temos atualmente. E por causa dessa falta de cuidado com a higiene, foi um dos grandes motivos que colaborou muito para a doença se espalhar. Uma matéria apresentada pela BBC mostra que, através de novas pesquisas realizadas por equipes de universidades da Noruega e da Itália, eles chegaram à conclusão que os ratos não foram os responsáveis pela transmissão da peste negra. Estudos mostram em registros sobre os padrões de disseminação para afirmar que piolhos e pulgas humanos é que de fato transmitiam a peste negra. Por isso que as vestimentas, máscaras e outros métodos não foram eficazes. Infelizmente, as estratégias terapêuticas dos primeiros médicos modernos da peste fizeram pouco para prolongar a vida, aliviar o sofrimento ou curar. A vestimenta acabou virando, no futuro, uma forma de homenagear os médicos que tentaram e lutaram para salvar as pessoas da peste negra. A homenagem aos médicos, entre arte e cores. Um personagem foi criado inspirado pelos médicos e suas vestimentas, Médico de la Peste, que usa as mesmas vestimentas de forma mais moderna que os médicos originais. Foi a forma como o mundo começou a homenagear os médicos e suas tentativas de salvar vidas. Máscaras decorativas com couro ou outros materiais e a vestimenta. E até hoje, na atualidade, em lojas online e nos carnavais pelo mundo ou em Halloween, é comum de ver o doutor da peste negra. Também está linkado com outro tipo de turismo e de arte. Dentro do turismo peculiar está o estilo steampunk. No blog Ghost and Spells tem a matéria completa que vocês estão ouvindo por áudio